E aí, terceiro, vamos maratonar com exercícios das relações métricas em triângulos. Temos muitos exercícios pela frente, começando no capítulo 8, exercícios conceituais. O primeiro exercício, ele fala que ABC é um triângulo retângulo em A. Qual o valor de N? Aqui vão entrar as nossas relações métricas. Se vocês lembrarem daquele vídeo contando uma linda historinha, vocês vão lembrar que a gente tem várias relações que a gente pode usar. A primeira, como aqui eu tenho um triângulo retângulo AHB, nesse triângulo eu posso descobrir o valor da altura. Não vou perder muito tempo, porque Teorema de Pitágoras é o famoso triângulo 3, 4 e 5. Tendo a altura igual a 4, eu sei que h ao quadrado é igual à multiplicação das duas projeções, m vezes n. Aqui eu vou tirar aqui, h é 4 ao quadrado, m é 3 e o n eu vou descobrir. 4 ao quadrado, 16, igual a 3n. N vai ser igual a 16 sobre 3. E ele me deixou aí na forma de fração mesmo. Alternativa B. Questão 1, alternativa B. Exercício 3. Observando o desenho no qual o círculo tem raio R e calculando o apótema, obtemos. O que é o apótema? É o segmento que parte do centro na perpendicular até o polígono. Então, ele forma um ângulo de 90 graus com o polígono. Gente, se vocês olharem, mesmo nessa folha da apostila, vocês vão ver que tem todos os apótemas, inclusive os inscritos e os circunscritos. Aqui, ele me deu, eu não sei quanto vale, eu não decorei a fórmula, então eu tenho que resolver, tá? Mas a resolução, o valor dele está na página mesmo, tá? Na página onde eu tenho aqui o meu quadrado. Se vocês olharem, ele já tem um apótemo, mas vamos lá descobrir. Nós estamos lá na prova, ele me deu isso. Aqui eu tenho um quadrado, aqui o que eu tenho? É a diagonal do quadrado. Lembrando, o que é diagonal do quadrado? É L raiz de 2, não posso esquecer, tá? A partir de agora, fundamental. A diagonal do meu quadrado aqui vai ser esse pedaço mais esse. Se esse pedacinho vale R e esse vale R, a diagonal vale 2R. Então, a gente está tendo aí que a diagonal é 2R, L raiz de 2. O que mais que a gente tem? Temos aqui, se vocês olharem o apótema está aqui. Se eu colocar ele até aqui, vocês vão ver que isso equivale ao lado do quadrado. Então, eu posso falar que o lado do quadrado é 2 vezes o apótema. Então, vai ficar 2R é igual, no lugar de L, 2A, raiz de 2. Corto 2 com 2, vou ficar aqui R é igual a A raiz de 2. Mas ele não quer R, ele quer o apótema. Então, meu apótema vai ser R dividido por raiz de 2. Multiplico em cima e embaixo por raiz de 2, vai dar R raiz de 2 sobre 2. R raiz de 2 sobre 2, alternativa D. Então, esse é o apótema de um quadrado que está circunscrito, está escrito na circunferência, está dentro da circunferência. Exercício 5. A medida da área em centímetros quadrados de um quadrado que pode ser inscrito em um círculo de raio igual a 5 centímetros. Está aqui um quadrado que está inscrito num círculo de raio de 5 centímetros. Como é que a gente vai fazer? Eu quero saber a área desse quadrado é lado vezes lado. Então, se eu fizer isso aqui, ó, olha o que eu tenho. Aqui é 5, aqui é 5. Acabei de criar um triângulo retângulo, x, x.
Teorema de Pitágoras. A hipotenusa vale 10. 10 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais x ao quadrado. 100 é igual a 2x ao quadrado. X ao quadrado igual a 50. Cuidado, eu não preciso achar o valor de x, porque ele pediu o quê? A área. O que é a área? Lado vezes lado. Então, a área vai ser 50 centímetros quadrados, que é a nossa alternativa E. Um exercício simples. Deixa eu só falar uma coisinha para vocês. Caso vocês estejam ouvindo música, ela está muito alta, mas para variar é uma festa que está sendo dada no meu vizinho, tá? Eles adoram isso. Então, se estiverem ouvindo a música, não tenho como. Está me atrapalhando. Tomara que não esteja atrapalhando vocês, tá? 7 é outra fórmula também muito conhecida. Mostre que a altura de um triângulo equilátero de lado A é sempre H igual a raiz de 3 sobre 2. Então, esse triângulo tem lado A. Ele me disse que é um triângulo equilátero. Todos os lados são iguais. Então, a altura está dividindo ao meio. Então, aqui eu tenho A sobre 2. Teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a H ao quadrado mais A ao quadrado sobre 4. Eu quero saber a altura, vou passar esse para cá. A ao quadrado menos A ao quadrado sobre 4 igual a H ao quadrado. Aqui eu vou tirar o C. 4 vezes 1, 4. Menos 1, 3. A ao quadrado sobre 4 igual a H ao quadrado. Vou extrair a raiz. Raiz de A ao quadrado, A. Raiz de 3, não consigo. Raiz de 4, 2. Está aqui a fórmula para poder achar a altura de um triângulo equilátero, tá? Exercício 9. Começamos aí já exercícios do Enem, tá, gente? Para decorar uma mesa de festa infantil, um chefe de cozinha usará um melão esférico com o diâmetro medindo 10 centímetros. Se o diâmetro vale 10 centímetros, a gente já está sabendo o quê? Que o raio vale 5. Então, gente, aqui não é o raio, tá? Esse aqui foi um corte feito embaixo. O raio vai daqui até aqui. Isso vale 5 centímetros, porque o total é 10. Ele irá retirar uma calota esférica do melão conforme a figura para garantir a estabilidade desse suporte, dificultando que o melão role sobre a mesa. Então, ele vai cortar um pedaço do melão, tá? Não é no centro, é abaixo. O chefe fará o corte de modo que o raio de secção circular de corte seja pelo menos 3 centímetros. Então, o raio de secção, que é esse que ele vai cortar, vai ser 3 centímetros. Por outro lado, o chefe desejará dispor da maior área possível da região em que serão afixados os doces. Para atingir todos os seus objetivos, o chefe deverá cortar a calota do melão numa altura em centímetros igual. Ele quer saber essa altura que ele deve cortar. Se vocês perceberem bem, aqui a gente vai ter um triângulo retângulo, tá? E o que está acontecendo? Desse pedaço até aqui, eu tenho o meu raio, 5 centímetros, que é o mesmo dessa altura total. E aqui, ele quer cortar num raio de 3 centímetros. Então, eu estou com essa figura aqui. Aqui é 5, aqui eu tenho 3. Eu vou conseguir achar
esse valor. Esse valor é esse valor aqui, tá? Aí eu vou saber quanto falta, que é onde vai ter o corte. Aqui a altura ele vai poder cortar. Então, gente, aqui eu não preciso resolver, é o triângulo 3, 4 e 5. Então, aqui é 4 centímetros. Então, essa altura que eu quero calcular vai ser o raio total, que é 5, menos esse pedaço, que é esse pedaço que está aqui, que é 4. Então, a minha resposta vai ser 1 centímetro. Se não tem alternativa? Tem. Letra C vai ser a uma altura de 1 centímetro para que ele consiga ocupar o máximo possível do meu melão como suporte de doces. Exercício 11. Paulo está deitado na cama e assistindo a TV. Na figura, aqui é onde está a TV. Na figura C, representa o ponto sobre a cama, a partir do qual o controle remoto da TV foi acionado na direção do receptor de sinal, indicado por R. A medida do ângulo entre a linha que representa o sinal transmitido e a cama é igual a alfa. Aí ele me dá alguns detalhes. R está a 1,2 metros do chão. Então, essa distância, 1,2 metros. Ele fala também que a altura da cama é 40 centímetros. Gente, eu já vou colocar aqui 0,4 metros, tá? 40 centímetros já vou transformar. C está a 4 metros de distância da parede. Então, aqui eu tenho uma distância de 4 metros. A espessura da TV é desprezível. Qual é o valor de alfa? Sendo que ele me deu uma tabelinha para que a gente possa consultar. Primeira coisa, gente, eu vou ter que montar aqui um triângulo retângulo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou riscar aqui, ó. No momento que eu risquei aqui, eu acabei de criar um triângulo retângulo, tá? Aí, eu vou conseguir 1,2 menos 0,4, 0,8 metros. Então, a gente já pode trabalhar com o que eu tenho em relação aqui a um ângulo de 90 graus. Eu não tenho o valor de RC. Então, eu tenho, meu ângulo tá aqui, eu tenho cateto oposto e eu tenho cateto adjacente. Lembrando, ó, tá assim, aqui é alfa, aqui eu tenho 1,2 e aqui eu tenho 4. Tenho cateto oposto e tenho cateto adjacente. Lembrando, se tem gente, tem coca. Então, tangente do ângulo alfa é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. A tangente de alfa é igual. Cateto oposto, 0,8 dividido por 4, tá? 0,8 dividido por 4 vai dar 0,2. Aí a gente tem que usar como recurso a tabela que ele me deu. Ele me dá que na tangente, quando vale 0,2, eu tenho alfa igual a 11,3 graus, que é a alternativa E. Professora, e se ele não desse a tabela? Se ele não desse a tabela, não dava para calcular o valor de alfa, tá? Eu conseguiria achar que a tangente é 0,2, mas eu não conseguiria chegar no valor de alfa, tá? Eu preciso, não dá para decorar. Exercício 13, nós temos, desculpem, exercício 12, tá? É um exercício do Enem, então apesar que separa, a gente fez porque é Enem, tá? Exercício 12, a inclinação de um telhado
Depende do tipo e da marca das telhas escolhidas. A figura é o esboço do telhado da casa de um específico proprietário. As telhas serão apoiadas sobre a superfície quadrada plana ABCD. Então, gente, ABCD eu já sei que é um quadrado, tá? Todos os lados são iguais. Isso pode ser importante pra gente. Sendo BOC um triângulo retângulo em O. Sabe-se que H é a altura do telhado em relação ao forro da casa, B é igual a 10, B vale 10, e o comprimento do segmento OB e D é a largura, todas essas medidas são dadas em metros. Ele me deu que tudo é dado em metros. Sabe-se que em função do tipo de telha escolhida pelo proprietário, a porcentagem I de inclinação ideal do telhado descrita por meio da relação I é igual a H vezes 100 sobre B. É de 40%. Então, a inclinação é de 40%. E que a expressão que determina o número N de telhas necessárias para a cobertura é N igual a D ao quadrado vezes 10,5. Além disso, essas telhas são vendidas somente em milheiros. O proprietário avalia ser fundamental respeitar a inclinação ideal informada pelo fabricante. Por isso, argumenta ser necessário adquirir a quantidade mínima de telhas correspondendo a. Ele me deu que o índice é 40%. Gente, aqui existiu na época até alguns comentários. Por que eu vou trabalhar no lugar de I 40? Porque na maioria das vezes, quando a gente trabalha porcentagem, a gente transforma para decimal. Mas vocês viram que aqui ele está trabalhando vezes 100? É justamente por causa da porcentagem. Alguns alunos fizeram com 0,04, com 0,4 e falaram que deu certo, foi coincidência, tá? Aqui o certo é trabalhar com 40. Vai ser H vezes 100 sobre B. O B vale 10. Então, eu vou ter 400 igual a H vezes 100. Cortei, minha altura é igual a 4 metros. Acabei de achar essa altura. Aqui eu tenho o triângulo retângulo, que a gente está vendo que tem a altura é 4 e B vale 10. O que eu vou conseguir achar aqui? Eu vou conseguir achar D, que é o que ele está usando na minha fórmula, onde o que é o D pra gente? Vamos lá, gente. D é a largura do telhado. Então, é isso que ele quer saber, para saber quantas telhas ele vai precisar. Então, eu preciso saber desse D. Então, eu vou ter que D ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 10 ao quadrado. D ao quadrado é igual a 16 mais 100. D vai ser igual a raiz quadrada de 116. D ao quadrado vai ficar igual a 116. Preciso achar o D? Na realidade, não. Por quê? Vocês perceberam que aqui ele usa ao quadrado? Se eu achar ali raiz, depois eu vou ter que elevar outra vez. Então, quantidade vai ser igual. D ao quadrado é igual a 116 vezes 10,5. N vai ser igual, que é a quantidade de telhas. N vai ser igual a 1.218 telhas. Só que só vende por milheiro. Então, eu vou ser obrigada a comprar 2 milheiros.
sobrar um pouquinho de T. 2 milheiros, alternativa B. Um exercício de Enem, tá? Que envolve aí alguns cálculos básicos, mas principalmente Teorema de Pitágoras.